capítulo 7, de 1 a 23. Nós vamos falar sobre a verdadeira espiritualidade, a verdadeira adoração que o Senhor requer de nós. E vamos terminar esse trecho da palavra de Deus. Semana passada eu disse que a religião, não a verdadeira religião, mas a falsa religião, tem se tornado um empecilho para o avanço da obra de Deus, do reino de Deus no coração das pessoas. Essa falsa religião é como algo produzido pelo homem, que o homem mesmo produz e quer oferecer a Deus no lugar da verdadeira espiritualidade que Deus requer do homem, e que o Senhor capacita o homem a prestar a Ele. A religião é de baixo para cima, a verdadeira espiritualidade é de cima para baixo. A graça de Deus nos chamando, e nós entregando a nossa vida, movido pela graça de Deus, consagrando o nosso coração, por causa do amor de Deus que tem alcançado a nossa vida todos os dias. Então essa falsa religião, ela tem sido um impedimento sim, para o avanço do reino de Deus. Esse texto que nós estamos tratando aqui, lendo, nós vamos ler agora, trata sobre isso. O empecilho que o judaísmo na época de Jesus tinha se tornado para a verdadeira adoração a Deus, e que não podia mais continuar. O Senhor Jesus tinha que mudar aquilo, senão o Evangelho, as boas novas, não tinham alcançado as nações, porque os judeus estavam mais interessados em rituais do que na obediência ao Senhor. Não eram todos, mas era a maioria. O Senhor tinha os remanescentes fiéis. Esses remanescentes fiéis, dentro do judaísmo, formou a igreja cristã, recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, iniciou a pregação do Evangelho às nações, e hoje nós estamos aqui adorando o Senhor devido à obediência desses irmãos que amaram o Senhor até mesmo mais do que a própria vida. Muitos deles morreram, muitos deles tombaram, assassinados, perseguidos e martirizados, mas o Evangelho chegou até nós devido a esse remanescente fiel, devido a esse povo que quis adorar o Senhor acima da própria vida. Marcos capítulo 7, verso 1 diz o texto assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Nós mostramos aqui, sem praticar um ritual de purificação, de lavar das mãos, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente ou religiosamente as mãos. Quando volto da praça, essa praça é a praça do mercado, onde tinha contato com muitas pessoas, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Isso é por aspersão, tá, gente? Espirrar água, como se diz, de purificar, tá? Por isso que fala aqui até camas. Então a nossa ideia, a nossa mentalidade, como é que lava uma cama, né? O aspergir água pura, para que fosse ali todo o pecado lavado dessa cama, ou de um colchão, ou de uma almofada, onde os judeus reclinavam. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com essa tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar, com as mãos impuras? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. A palavra hipócritas aqui quer dizer atores. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí o Senhor Jesus vai desmascarar a hipocrisia que estava por trás de toda aquela contenda. E a hipocrisia, o primeiro ponto que Jesus destaca, é quando a adoração externa não condiz com aquilo que acontece internamente. Os lábios louvam a Deus, mas o coração está longe do Senhor. Isso é hipocrisia. Ele vai dizer: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Outro ponto que Jesus destaca acerca da hipocrisia é que a hipocrisia se aferra, se apega a doutrinas humanas enquanto abandona a revelação de Deus. Verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E o verso 7, a consequência do início da hipocrisia é que o culto é vão, o culto é sem sentido, o culto é sem valor, o culto hipócrita é inútil. O Senhor Jesus estava dizendo: o culto hipócrita é inútil, é uma adoração sem valor algum. Continua no versículo 9, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição.
Agora Jesus ele vai fazer uma denúncia, que esse povo tinha uma prática de driblar a palavra de Deus. E presta atenção, quando a adoração é falsa, a obediência também será falsa. As pessoas vão dar muitas vezes valor a certos tipos de costumes do que a obediência ao mandamento do Senhor. E o Senhor Jesus vai então denunciar, uma forte denúncia contra essa atitude de driblar, de dissimular a obediência à palavra de Deus. E ele diz o seguinte aí no verso 9: rejeitosamente rejeitais. E no texto original, sabeis muito bem colocar de lado a palavra de Deus, para obedecer a sua própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós, porém, aí começa o jeitinho de driblar o mandamento claro, expresso, objetivo da palavra de Deus. Como se dribla? Olha o versículo 11: vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, uma oferta para o Senhor, vocês então dispensais ou desobriga essa pessoa, como se alguém, alguma liderança, alguma autoridade humana pudesse dispensar alguém de obedecer a Deus. Mas eles estavam fazendo isso. Vocês dispensais ou desobrigam essa pessoa que tinha uma responsabilidade de atender seus pais, mas que quis entregar aquele recurso que poderia abençoar seus pais, quis entregar para o templo. Aí os sacerdotes então pegavam aquele recurso, consagrava, e esse recurso agora era proibido para ser usado nas coisas comuns da vida. E eles diziam então: você agora está desobrigado de obedecer a palavra de Deus. Olha como que chega a hipocrisia de gente religiosa sem o coração estar consagrado a Deus, negociar com Deus. Se alguém abençoar a igreja, alguém dar uma oferta gorda para a igreja, você pode fazer e pode seguir a sua vida do jeito que você quiser, que nós não vamos vigiar a sua vida nem implicar com você. Já aconteceu na história da igreja, já aconteceu na história da igreja presbiteriana do Brasil, e já aconteceu na história da igreja presbiteriana de Batim. Quando pessoas que são consideradas grandes contribuintes deixam de ser, por exemplo, disciplinados, deixam de ser tratados no pecado, só porque estão contribuindo alguma coisa para o templo. Isso é driblar o mandamento de Deus por causa das tradições dos homens e aquilo que convém à religião. Continua o verso 12. Olha que coisa forte. Então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus. A ideia aqui no texto original não invalidar a palavra, mas invalidar a autoridade da palavra. Nenhuma pessoa, por mais que ele venha aqui driblar a obediência à palavra de Deus, consegue anular a palavra, mas ele pode desfazer da autoridade da palavra sobre a vida da pessoa. A palavra continua sendo a palavra de Deus, a palavra continua tendo autoridade, mas com essas práticas ele vai minando e derrubando a autoridade das Escrituras sobre ele, ou sobre uma família, ou sobre uma igreja, ou sobre uma situação que precisa de ser tratada segundo a palavra. Que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Eu queria só tratar aqui com vocês algo que eu não tratei, mas eu acho que é importante aqui nesse ponto, antes de nós entrarmos no último ponto. Quando Jesus denuncia essa prática de driblar, de dissimular a obediência à palavra de Deus, ele está falando especificamente de uma prática que os judeus tinham, mas que isso para nós hoje toma várias e várias formas. Por exemplo, usos e costumes são formas que a religião inventa para driblar a palavra de Deus. Você é obrigado a usar uma saia comprida, ou você é obrigado a usar um terno e gravata, para que você possa demonstrar que é um homem consagrado ou que é uma mulher consagrada a Deus. E nem sempre uma saia comprida ou um terno e gravata é sinônimo de santidade. Se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília seria um local de mais e mais espiritualidade, porque o povo lá só usa terno e gravata. Queridos irmãos,
nós temos que tomar cuidado com as nossas vestimentas. Vestimenta do crente tem que condizer com a sua fé, assim como toda a vida tem que ser condizente e coerente com aquilo que ele professa. Agora, muitas vezes, uma vestimenta comportada vai esconder um coração depravado, que não está coberto com o sangue de Jesus, que não está fortalecido com graça e poder de Deus, mas está só maquiado com a roupa, para poder mostrar para as pessoas que é alguém, então, que tem certo tipo de piedade, certo tipo de temor a Deus. Eu não estou dizendo que o crente tem que se vestir de forma escandalosa, pelo contrário, eu sou zeloso por isso. E como homem eu zelo por isso, e zelo também pela igreja, para viver de forma piedosa em toda a vida. Mas usar desse artifício, muitas vezes, é apenas para driblar uma obediência que parte do coração. Uma saia comprida, um terno e gravata, não vai mudar dentro de você, não vai trazer santidade para dentro de você, se você não submeter seu coração carnal à presença de Deus. Outra coisa que muitas vezes nós fazemos para driblar a obediência à palavra de Deus é usar dessas frases de efeito, esses jargões evangélicos, para poder desfazer de uma situação de derrota em termos espirituais. Vou dizer uma coisa, por exemplo, você está com um problema na sua vida conjugal, e esse problema é resultado da falta de respeito, da falta de companheirismo, é resultado da falta de amor, de fidelidade que você devia ter com o seu cônjuge. Aí você vê a situação toda, e você vê que seu casamento está em risco, e você usa aquelas frases dos evangélicos: está amarrado, eu te repreendo, Satanás. Satanás está furioso, está se levantando contra o meu casamento. Aí você usa esses jargões, usa essas frases de efeito, como se isso tivesse algum tipo de efeito para melhorar ou para mudar a sua situação conjugal. O negócio é você quebrantar o coração e voltar para a palavra. O problema que está acontecendo com você não é o diabo que está se levantando contra a sua vida, é seu coração duro que está impedindo a graça de Deus fluir no seu casamento e abençoar para que você tenha um casamento saudável. Então não vem driblar a obediência à palavra de Deus com esses jargões não, porque isso é coisa de fariseu, isso é coisa de religioso, porque quer fugir da responsabilidade daquilo tudo que aconteceu e está acontecendo na situação da sua vida. Por exemplo, você está com as suas finanças todas atrapalhadas, você está com as suas finanças todas fora de lugar, e você vai dizer, e vai olhar para essas finanças e vai repreender o devorador. Você tem que repreender você mesmo, da sua má administração, da sua ganância, da sua cobiça. Aí o crente vai numa campanha aí de uma igreja dessas aí e fala: nós vamos repreender o devorador na sua vida. Repreende o cartão de crédito, você não tem controle nele, é muito mais fácil e vai dar muito mais resultado você quebrar esse cartão de crédito e não usar mais ele. Uma pessoa, não sei quem chegou para mim e falou: pastor, tem 3 cartões de crédito, você vai ter que quebrar 2, pelo menos um. Se você não tiver condições, quebra os 3. É melhor do que você repreender o devorador, sabe por quê? Porque isso é simplesmente driblar o negócio que você devia estar fazendo para a glória de Deus, mas que você deixou perder o controle devido à falta de sabedoria e de obediência ao Senhor. Sabe o que é driblar a palavra de Deus? É quando você se preocupa com o desenho animado que o seu filho está vendo. Quem tem que preocupar? Eu vejo o tempo todo. Eu já ensinei a Sofia, quando tem desenho de bruxa, ela sai correndo. Quem já foi em casa viu isso? E ela chega para mim e fala assim: papai, desenho de bucha. E ela desliga a televisão, ou ela vem e eu vou lá e desliga a televisão. Nós temos que se preocupar com isso, com certeza. Mas tem crente que preocupa mais com o desenho. Se o desenho mostrou um negócio lá diferente, ele já está amarrando, já está repreendendo. Se a novela é Salve Jorge, ele está repreendendo, porque Salve Jorge um cumprimento de terreiro de macumba. Mas se a novela chamasse Nova Jerusalém, eu estaria assistindo, porque o negócio é o nome. Se é Salve Jorge, ou se como aquelas novelas que tem os nomes assim mais apimentados, né? O crente amarra, não é de Deus, e faz um escândalo, e faz todo o movimento no Facebook para boicotar a novela da Globo. Mas se tivesse um nome espiritual, estava todo mundo sentado e assistindo a consciência livre.
Meu irmão, isso é driblar a palavra de Deus. Você arruma desculpa para fugir da radicalidade da obediência que o Senhor Jesus quer de você, e você vai colocar desculpa nessas coisinhas. Ah, você tem um nome de macumba, você tem um nome do diabo, eu não assisto. Mas se não tiver um nome, se for um negócio mais romântico, um negócio assim mais tranquilo, eu vou assistir. E você perde horas e horas e horas alimentando sua carne, enquanto seu coração está endurecido e fraco, sem graça da parte de Deus. Driblar a palavra de Deus é quando você é espiritual no templo, mas desumano dentro de casa. Todos nós temos problemas, todos nós temos conflitos, todos nós temos dificuldade de relacionamento dentro de casa. Agora, uma coisa é você ser desumano dentro de casa, seu trato é desumano. É isso que Jesus está dizendo. Quando tinha pessoas que precisam de você, você se preocupa mais em estar no templo e fazendo as coisas do templo, as suas tarefas do templo, do que cuidar de gente que precisa de você. É isso que Jesus está dizendo. E nós temos que falar exatamente isso. Tem pessoas que é uma bênção. Tem gente que aqui dentro da igreja é um cordeiro, mas dentro de casa é um cachorro de bravo, raivoso, violento, e que ataca de todas as formas, tanto homem quanto mulher. Então olha só, queridos, isso é forma de driblar a palavra de Deus. Sabe como é que aconteceu que eles caíram nisso aí? Nessa religiosidade fria? Sabe? Tudo começou com uma boa motivação, para que eles caíssem nesse legalismo, nesse uso e costume. Começou com uma coisa boa. Sabe o que é uma coisa boa? É que eles tinham esse hábito de lavar as mãos, porque eles consideravam o seguinte: a minha casa é o meu templo, a minha mesa é o altar, e o meu alimento é o sacrifício. Em outras palavras, eu sou espiritual em casa, da mesma forma que eu sou espiritual na igreja. Não tem diferença nenhuma. Na verdade, você é espiritual mesmo dentro de casa. Na igreja é 1 hora, 1h30. É muito fácil você ser espiritual aqui na igreja. Eu até gosto de dizer aqui para os casais: se a sua esposa olha para você, o seu esposo olha para você e diz o seguinte: a minha mulher é crente, ele é pecador, necessita da graça de Deus, o sangue de Jesus tem que estar sobre a vida dele, como qualquer outra pessoa, mas é um homem de Deus, mas é uma mulher de Deus. Basta, o diabo pode se levantar, o mundo inteiro pode se levantar contra você, mas você tem o testemunho da pessoa mais próxima de você, e que testifica você um homem de Deus, um homem quebrantado, uma mulher do Senhor, uma mulher de Deus. Agora, querido, você pode ter a aprovação de todos, não ter a aprovação de Deus, não ter a aprovação do seu cônjuge, se você for casado, ou dos seus pais, se você é solteiro, você não está por fora, você está vivendo religiosidade, você não está vivendo espiritualidade de Jesus para você. Quando você vai olhar as cartas de Paulo, Paulo fala de espiritualidade, Paulo fala de enchimento do Espírito Santo, Paulo fala de falar entre os crentes com salmos, hinos e cantos espirituais. Logo depois vai tratar sobre família, logo depois vai falar sobre relacionamento conjugal, logo depois vai falar sobre pais e filhos, logo depois vai falar sobre trabalho. Uma parcela da espiritualidade é vivida aqui, todas as demais parcelas de espiritualidade é vivida lá fora, principalmente dentro da sua casa. Se você é crente dentro do seu lar, você é crente de fato. Se você é crente dentro da igreja, mas não é crente dentro do seu lar, você não é cristão, você é no mínimo um religioso, um hipócrita, você está fingindo, você está sendo um ator, mas não está vivendo o discipulado que Jesus quer para você. Nós terminamos aqui então esse ponto, entramos no último ponto. Jesus é abordado, a causa do conflito é uma tradição. Jesus faz uma análise profética disso e leva lá para o texto da profecia de Isaías. E logo depois ele faz uma denúncia por trás de toda aquela folhagem de espiritualidade, de religiosidade. Era hipocrisia, e hipocrisia prática em coisas tão banais, em coisas tão sérias, às vezes banais de um lado e sérias de outro. Jesus vai apontando o dedo, é aqui. Agora ele vai dar uma lição, e ele quer que todo mundo preste atenção nessa lição. Olha a ênfase que ele dá. Eu vou mostrar para vocês 4 detalhes que ele está chamando a atenção para ele. Ele fala assim: eu quero que vocês entendam isso, eu quero e eu preciso que vocês entendam isso. Olha que interessante, no versículo 14, comecei no verso 14, ele vai iniciar agora uma lição com respeito a tudo isso que ele disse aqui e rebateu. Diz que os fariseus
abordaram ele e criaram esse caso. Verso 14, na parte A, fala assim: convocando ele de novo à multidão. Ele vai tratar com as pessoas em geral, logo depois ele vai tratar com os discípulos, mas ele quer enfatizar. Ele está dizendo assim: eu preciso que vocês aprendam isso, eu preciso que vocês ouçam o que eu vou dizer. Isso é libertador. E aqui que vai estar realmente o problema espiritual dessa geração que está aqui, e da nossa geração também hoje. No versículo 16, ele tem uma expressão que Jesus usa várias vezes: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Em outras palavras, se você está atento, e se você tem discernimento espiritual, eu estou falando é com você. Jesus está chamando a atenção do povo para ele, venha para mim. Eu preciso que vocês guardem isso, eu preciso que vocês retenham esse ensinamento. No versículo 18, a parte A, diz o seguinte: então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis. Ele está dizendo para os discípulos em particular agora. Ele trata com a multidão, agora ele vai tratar com os discípulos. E no versículo 20, diz o texto: e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Esse e dizia dá a ideia que ele repetia várias e várias vezes esse mesmo ensinamento. Ele repetia várias vezes essa mesma lição. Era algo que Jesus queria que ficasse gravado, impresso, porque a partir desse ponto, que a igreja entendendo isso, eles estariam capacitados a lidar com as outras coisas quando eles fossem pregar nas nações. Interessante você olhar no verso 24. Jesus ele sai da terra de Israel, e a única vez que ele vai para fora da terra de Israel, vai para Tiro e Sidom. Logo depois de dizer que os rituais da religião judaica não tem valor nenhum, ele sai e vai para um lugar gentil, que judeu não ia. E ele vai lá e salva uma mulher, liberta a menininha que estava endemoniada e salva uma mulher grega. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam entender isso, porque quando vocês entenderem isso, vocês vão se desvencilhar desse ritual de tradições e rituais. Vocês vão viver a espiritualidade verdadeira, e mais, vocês vão se preocupar, que de fato tem que ser preocupado, que é o coração de vocês. Mas interessante que a palavra coração aparece 3 vezes nesses 23 versículos. O ponto principal que é o coração, é o cuidado inteiro da sua alma, é o cuidado inteiro do seu interior. Os religiosos lá, judeus, diziam o seguinte: minha casa é o meu templo. Jesus está dizendo, o coração é o seu templo, porque dentro da sua casa é só um aspecto daquilo que você vive dentro de você, mas o fato verdadeiro, o templo, a habitação de Deus, onde o Senhor tem prazer de habitar, é aqui, o mais profundo da nossa alma. Aqui que está. Jesus estava dizendo o seguinte: desvencilhe dessas coisas e passa a viver uma religião do coração, uma espiritualidade do coração, onde você se preocupa com o seu coração e como é que está o seu coração. Jesus ele vai explicar 3 coisas então, para enfatizar, e depois eu vou caminhar para o final. Primeiro, Jesus vai explicar o óbvio. O problema, gente, é o seguinte: quando a pessoa ela se apega tanto a tradições e usos e costumes e rituais e práticas, e pode e não pode, eles vão perder de vista o óbvio. Nós vamos embaçando a nossa visão para aquilo que está óbvio diante de nós, que essas coisas não têm valor nenhum, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 20, da carta aos Colossenses. Ele diz: olha que vocês morreram para as coisas desse mundo e ressuscitaram em Cristo Jesus, não vivam mais em obediência às coisas desse mundo. Não manuseie aquilo, não toque aquilo outro, não proves aquilo outro, porque essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade. Paulo está destacando o óbvio. E você simplesmente deixar de fazer, ou não fazer, ou fazer certas coisas, não vai alterar nada aqui dentro. Porque uma coisa é comportamento, outra coisa é sua personalidade redimida, santificada pelo Senhor. Muitas vezes o comportamento não condiz com aquilo que é dentro. Jesus está tratando para acontecer aqui dentro, naquilo que você é de fora, onde você conhece, e acima de tudo e de forma plena, onde Deus te conhece. Olha no versículo 15: nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Jesus está dizendo o óbvio: você comer ou deixar de comer carne de porco, deixar de comer carne de porco, como tem uma ala da igreja evangélica que tem esse preceito.
E foi dito aqui hoje na classe da escola dominical de novos membros, o presbítero Zenito citou isso, onde chega a criar até inimizades familiares. Porque pode comer ou não pode comer. Se aproveita uma costelinha com angu e couvezinha picada, ou se não pode comer a costelinha, você vai comer outra coisa. Tá? Eu estou dizendo, nada que você coma e você vai experimentar vai fazer diferença aqui dentro. Gente, para nós é um negócio tão móvel, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o Evangelho, né? Nós já estamos vivendo essa nova consciência do Evangelho, pelo menos alguns, mais, outros menos, mas no geral todos nós estamos vivendo essa consciência nova que Jesus trouxe da realidade espiritual. Mas os judeus não tinham isso, e para muitas pessoas já tem isso ainda. Posso ou não posso? Posso comer carne de porco ou não posso comer carne de porco? Guardo o sábado, guardo o domingo, o que eu faço? E a pessoa fica nesse tempo aí que devia estar buscando a graça de Deus para santificar o seu coração, preocupado só nessas regrinhas que não mudam a vida de ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a igreja não tivesse entendido isso, ela nunca tinha saído de Jerusalém. Você sabe que a igreja ficou em Jerusalém por muito tempo, pensando que Jesus só tinha vindo para os judeus. Quando o Senhor apareceu a Pedro numa visão, ele estava orando na laje de uma casa, ele estava orando, no meio-dia, sol quente, o homem estava com fome, e ele teve um momento de êxtase, de visão espiritual. O Senhor mostra para ele um lençol, e no lençol estava cheio de animais que os judeus não comiam. Que é isso que o Senhor Jesus agora vai fazer. Diz o versículo que ele considera puro todos os alimentos. Olha comigo, verso 18. Os discípulos pedem a explicação da parábola. Ele vai explicar. Vocês não entendem? Gente, é tão óbvio. Nem sempre o óbvio é aquilo que nós enxergamos primeiro. Nós complicamos o negócio e deixamos o simples passar. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas entra no estômago, e sai para um lugar escuso, sai para uma fossa, sai para o esgoto. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Jesus, a segunda coisa que ele vai fazer, é por isso que ele chama a atenção, é por isso que ele quer que todo mundo anote o que ele vai ensinar, porque aqui ele quebra essa barreira que havia entre judeus e não judeus, entre judeus e gentios. Se Jesus não tivesse dito isso aqui, se Jesus não tivesse ensinado isso aqui, a igreja tinha parado de Jerusalém, e o Evangelho não tinha alcançado todas as nações como alcançou o Brasilzão nosso. E nós queremos e oramos para que alcance mais ainda, para que mais e mais vidas sejam convertidas a Jesus. Pedro então recebe aquela visão, e o Senhor chega para Pedro e fala assim: mata e come. E tinha todos os animais, e répteis, cobra, calango, camundongo, tinha tudo lá dentro. Animais criados, que nós não comemos não por serem proibidos espiritualmente de comer, mas tem gente que não come porque não tem estômago. Eu fui comer uma paca, eu já quase vomitei, eu sou fraco para isso. Meu sogro comeu um pedacinho de paca lá, ganhou um pedacinho de paca e veio com aquele negócio, vou comer igual uma costelinha de porco. Eu comecei a comer aquele negócio e começou a rodar aqui dentro de mim. Eu falei: não, joguem fora, não como. Nós não comemos isso porque é espiritualmente proibido. Tem gente que gosta, tem gente que come javali, tem jacaré, cobra, anta, vaca, rato. Se você for fora do rato, não é rato, é difícil, né? Tadinho. Mas tem gente que come javali, né? Come esses animais todos. Não consegue comer, eu não consigo, não tenho estômago para isso. Mas Pedro era judeu. E ele falou assim: Senhor, nunca entrou isso na minha boca. Aí o Senhor fala para ele assim: Pedro, aquilo que eu considerei puro, não deixa você, né? Não faça disso algo sujo, porque eu já considerei puro, está abençoado. Essa restrição foi só por um momento. E olha só como é que é o problema de uma religiosidade. O problema da religiosidade é que a regra ela vira um fim em si mesmo. A regra começa com uma boa motivação, depois ela vira um fim em si mesma e vira uma regra que é inegociável. Pedro responde para Jesus, e o Senhor aparece para ele em visão. Pedro responde para Jesus: Senhor, nunca eu vou comer um negócio desse. A pessoa, quando ela vai se apegando a essas tradições, e esses usos e costumes, e essas regras religiosas, ela vai se considerando até mais sábia do que Deus.
desapegar disso é tão sério, desapegar disso é tão forte, que você por um momento vai se sentir como se não tivesse estruturas, porque caminhar na verdade do Evangelho gera em você responsabilidade. Regras, usos e costumes só geram em você aquilo que nós chamamos de muleta. Você precisa disso para não pisar na bola, não soltar a franga. Eu não posso pintar a unha de vermelho, senão eu vou sensualizar mesmo. Eu vou tirar uma selfie e vou colocar no Facebook sensualizando. Não posso usar um decote porque eu vou aproveitar o decote. Eu comprei, eu fiz um implante de silicone, eu quero mostrar o negócio, né? Gente, tem gente que usa disso como amuleto para não soltar a franga, porque se deixar, se tirar isso dele, ele não sabe viver a sua espiritualidade com responsabilidade e temor a Deus, e deseja glorificar o Senhor em toda a vida. Se tem gente olhando, se só Deus vê, ele glorifica a Deus do mesmo jeito, ele tem temor a Deus do mesmo jeito, o seu coração está fervoroso do mesmo jeito, sua alma está cheia de temor do mesmo jeito. É por isso que desvencilhar dessas regras é tão difícil, porque leva você a pisar no chão da responsabilidade. Você para com Deus, você é responsável para com a sua vida e o seu testemunho. Você se apega a essas regras, é sua muleta, porque se deixar, você vai querer viver no mundão e no pecado e nas coisas que esse mundo te oferece. Minha religião não permite. Não posso fazer porque eu sou crente. Você não pode ou não deve fazer, porque isso não agrada a Deus, não glorifica a Deus. O Senhor não é honrado com tal coisa. Não é porque a sua religião não permite, meu querido. Esse que Paulo trata em 1 Coríntios, quando ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você vai aprendendo a pesar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, como diz Filipenses no capítulo 4, aquilo que tem algum valor, aquilo que tem algum louvor, aquilo que tem alguma honra, e você vai falando: serve, é bom, me edifica, faz bem, vem, eu quero, e você traz para dentro do seu coração. Isso aqui não presta, aqui não vale nada, você não se apega a isso, porque o seu amor a Jesus é muito maior do que o apego a essas coisas que o Senhor Jesus não se agrada. Por último, Jesus vai ensinar algo além do óbvio. Ele vai ensinar algo além do que as pessoas podem observar. Agora ele vai tratar de fato o problema. Está aí nos versículos finais, que é o problema do coração. Nosso coração é uma fonte de imundícia, onde Jesus vai dizer: o problema não está fora, como tem muita teoria que diz, né? O problema está no meio, a pessoa é influenciada pelo meio. E com certeza a influência pelo meio. Teorias sociológicas vão trabalhar sobre isso. O problema está no meio. O problema está no meio quando ele já acha algum tipo de ponto de contato aqui no coração. E Jesus vai trabalhar que o problema não é bem tanto o meio, o problema é aqui. Se o meio às vezes não proporciona certo tipo de pecado, mas se o coração não for quebrantado e santificado, a pessoa vai fazer o erro do mesmo jeito. Gente, nós vemos a história da igreja, por exemplo, quando a igreja passou naquele período ali, depois do começo ali da igreja primitiva, a igreja se reunia em mosteiros. Vamos todo mundo para o mosteiro, vamos embora, todo mundo para o mosteiro. E vamos ficar lá no mosteiro, vamos cantar o dia todo, rezar o dia todo, orar o dia todo, a cantar salmos o dia todo, decorar versículos da Bíblia. Agora, a podridão desses mosteiros, quando vem à tona, o que acontece nesses lugares, tidos como um retiro ou um lugar de espiritualidade, assusta até gente que está vivendo aí no mundo descaradamente, não tem temor a Deus, quando vai ver o que certas pessoas fazem, sendo religiosas, sendo evangélicas, assusta até o ímpio. E o meio, muitas vezes, quando a pessoa está no lugar e o meio não proporciona, ele tem que arrumar um jeito, porque o coração não está quebrantado, dobrado diante de Deus. Por isso que até mesmo entre pessoas religiosas acontecem coisas tão ruins. É por isso que até mesmo dentro da igreja acontece fofoca, inimizades, facções, acusações, mentiras, ódio, tudo isso dentro da igreja. Aí a pessoa diz: é o meio, não é o coração duro, pecador,
não santificado. Eu sou dado um meio que proporciona a santidade, mas ele não abre o coração para que o Senhor transforme essa vida. Aí ele continua caluniador, continua depravado, continua mentiroso, continua caloteiro dentro da igreja, porque a hipocrisia tomou conta. Nós falamos semana passada porque a questão que o Senhor nos chama para apresentar a nossa vida perante Ele. Verdadeira espiritualidade é a apresentação de uma vida que parte do coração, para que todas as áreas da vida agora sejam santificadas a partir daqui de dentro. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer nos versículos finais desse texto. E dizia, repetia várias e várias vezes: o que sai do homem, isso é o que contamina. Verso 20. O que torna uma pessoa inadequada para adorar a Deus não são coisas externas, não é um paletó, foto de paletó. Até o pessoal brincou comigo hoje para vir sem gravata. Pastor, pregação sem gravata não é pregação ungida. Não tem que ser gravata intencionalmente. Então o que sai do homem é o que o contamina. Por quê? Porque é de dentro do coração, lá na fossa espiritual que está dentro de você, que procedem os maus desígnios. Aqui Jesus agora vai descrever, presta atenção aqui que eu vou dizer para vocês. Ou ele descreve 13 pecados, ou ele descreve uma situação que produz esses pecados, e vai listar 12 pecados que brotam desse coração sujo e desses maus desígnios. A expressão aí, olha, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A palavra mal desígnios aqui são conversações internas maldosas. Mal desígnios é tudo aquilo que faz a pessoa negociar, racionalizar com o pecado. Você já viu que a maioria das vezes um pecado começa com a negociação interna. Não tem problema fazer tal coisa. Não tem problema, não tem nada a ver tal prática. Não tem nada a ver tal atitude, tal comportamento. Mal desígnios é esse pensamento, esse diálogo carnal, esse diálogo muitas vezes até diabólico aqui dentro da mente e do coração, e que vai corroendo os alicerces da verdade dentro de você. Você vai negociando com a verdade aqui dentro. Olha, o Senhor pede santidade, o Senhor pede pureza, o Senhor pede fidelidade. Mas, eu estou carente. Se eu estou carente, eu preciso resolver minha carência. E para resolver minha carência, eu tenho que fazer tal coisa. Eu estou necessitado. E como eu estou necessitado, eu preciso obter certa vantagem financeira. E é outra coisa. E você vai racionalizando com a verdade. Vem de você deixar a verdade fazer em você um raio-x e mostrar: cuidado com o seu coração. Como o Senhor disse para Caim: olha que o pecado já é a porta. Cumpre a ti. O que Deus fala para Caim? Cumpre a ti dominá-lo, subjugá-lo, submetê-lo à verdade, clamar o sangue do Cordeiro, clamar o poder do Espírito Santo, que vem santificar a sua vida e vem transformar o seu coração. Aí você começa a racionalizar, a inventar desculpas para as suas práticas, para os seus atos, para os seus erros, e você vai negociando a verdade dentro de você. Essa negociação interna que acontece no coração é que vai produzir essas impurezas que Jesus passa a descrever agora. Olha que interessante. Isso que é a psicologia bíblica, tá, gente? Olha, porque do coração, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Eu entendo que esse maus desígnios é ali o ferver que vai jogar essas coisas para fora. Eu entendo assim. Tem gente que entende que é o primeiro dos pecados que brota do coração. A minha ideia, de acordo com meus estudos, é que essas conversações malignas que nós temos negociando a verdade aqui dentro, é que vai produzir o que Jesus diz. Olha, a prostituição. A palavra prostituição aqui não é prostituição profissional. É a palavra que quer dizer impureza sexual em todas as áreas. A começar de uma coisa simples chamada pornografia, até a prostituição profissional, onde a pessoa procura um profissional do sexo ou um profissional do sexo para satisfazer os seus desejos carnais, sexuais depravados. Prostituição aqui é impureza sexual. Continua. A prostituição, os furtos. A palavra furto aqui é você, que a palavra furto para nós traz a ideia de roubar uma coisa escondido.
né? Foi furtado. É diferente de roubo, é o assalto. Mas a palavra aqui é assalto mesmo. É quando você subtrai alguma coisa intencionalmente, com a intenção de subtrair, seja um imposto, seja o tempo de alguma coisa que devia dedicar tempo para aquilo, mas você subtrai para outras coisas, seja os seus relacionamentos, tudo aquilo que você subtrai de alguém, você devia conceder para alguém, ou devia honrar aquilo que a pessoa tem, mas você subtrai para você mesmo, tá? Sejamos sinceros, viver à luz da verdade, deixar que a verdade conduza a nossa vida, não é fácil. Você chegar no começo do ano e chegar para o seu contador dizer para você que você tem que pagar 3 mil reais de imposto de renda, e você vai entregar isso para um governo corrupto, e você vai entregar isso para ser usado em todo tipo de prática corrupta, mas você, por ser homem de Deus e servo de Deus, você fala, vou pagar até o último centavo, porque cabe a mim obediência, não cabe a mim questionar. Olha para aqui, povo de Deus, cabe a você obediência, não cabe a você racionalizar o que Deus mandou você fazer. Aqui imposto é imposto, honrai o rei. Se a ele deve ser pagado imposto, pague imposto. Obedeça ao Senhor, não furte, não roube, porque isso é pecado, isso vem do seu coração. Nós estamos na época do café, e nós sabemos quanto roubo acontece nesse tempo, quando você falsifica uma amostra de café, ou quando você oferece um preço que não é o verdadeiro, não é justo, e não é o condizente com aquilo que a pessoa trabalhou, suado, para você pagar para ele. Então vamos tomar cuidado. Furto é algo que está dentro do nosso coração, e nosso coração ama furtar alguma coisa, seja furtar o tempo, seja furtar a honra de alguém, seja furtar o dinheiro de uma pessoa. Furto é carnalidade, e muitas vezes está escondido debaixo de uma máscara de hipocrisia. O que mais acontece muitas vezes entre pessoas religiosas são pessoas que furtam, não roubam banco, mas roubam as pequenas coisas, e depois nós não temos autoridade para pôr a mão, pôr o dedo no governo e dizer, vocês se arrependam e abandonam seus pecados, porque nós começamos a subtrair daqui. A corrupção começa aqui. E mais, queridos, quando nós roubamos de Deus. Você acredita que tem pessoas que negociam tempo com Deus? Você já negociou tempo com Deus? Pastor, Senhor, eu peço que você tenha misericórdia, porque a vida é tão corrida que eu não estou conseguindo orar. Eu peço que o Senhor me perdoe, porque a vida é tão corrida que eu não consigo ler a Bíblia. Agora deixa eu falar uma coisa, quem criou essas coisas? Quem te sustenta para trabalhar? Quem te conduz na sua vida? Não é o mesmo Deus que você está pedindo perdão a Ele? Sabe por quê? Porque você está roubando tempo que devia ser consagrado a Deus, mas você não consagra. Seu coração não quer submeter a Deus nesse quesito importante, que demonstra a verdadeira espiritualidade da sua vida, que é consagrar tempo a Deus, naquilo que é prioridade, naquilo que é importante, naquilo que é bom, naquilo que é proveitoso. Nós viemos aqui na igreja e cantamos certas coisas que não condiz com o furto que nós praticamos semanalmente de um tempo que Ele devia conceder a Deus, que nos dá todas as coisas para o nosso prazer, para o nosso aprazimento e para a glória dele. Continua. Você vê que a análise de Jesus é muito mais radical. Deus está importando se você participa de uma sociedade, se você participa de uma liturgia de igreja, se você é oficial, se você não é, se você é membro, se você não é. O Senhor está importando para você aqui como é que está seu coração, querido. Ele vai dizer, olha, os furtos, os homicídios, desde o ódio, nós não podemos esquecer. E muitas vezes nós apontamos nosso dedo lá para fora e dizemos, é um assassino, é uma prostituta, é um beberrão. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 5, abre comigo por favor, põe alguma coisa aí para marcar. Vem para Mateus capítulo 5 comigo, e você vai ver no versículo 21, capítulo 5, verso 21. Povo de Deus, odiar alguém é matar essa pessoa.
Mateus 5, verso 21, ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao tribunal, e quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E o mais interessante é que a palavra tolo aqui é a palavra que nós usamos hoje, o idiota. Fulano de tal um idiota, fulano de tal uma pateta, não tem uma expressão? Um pateta. Isso já é critério de ódio, isso já é critério de homicídio, porque você não praticou de fato, mas você odiou a tal ponto essa pessoa que você queria que ela não existisse mais. Seu coração virou um cemitério de pessoas que você odeia, e você está aqui adorando a Deus, e você está aqui religiosamente frequentando a igreja. Seu coração tem ódio, seu coração tem raiva. E não é fácil lidar com o nosso coração, não. Nosso coração é um fosso de sujeira, nosso coração é um fosso de malícia, nosso coração é um poço de imundícia. Coisa mais difícil é você perdoar alguém, coisa mais difícil é você tirar o ódio de alguém dentro de você. Mas trate dentro de você esse ódio, porque esse ódio vai te levar para o inferno. Esse ódio vai levar para você eternamente distante de Deus. Você já está distante de Deus, mas vai te levar eternamente para distante dele. Não pense que você está aqui participando de um culto presbiteriano somente se você está na presença do Eterno, porque você não está. Se o seu coração está cheio de homicídio, se o seu coração está cheio de ódio, se o seu coração está cheio de maldade contra os outros, você não está. É só uma folhagem, é só hipocrisia, é adorar de lábios, mas o coração está longe do Senhor. Nossa geração precisa entender o que é o Evangelho de Jesus. Nossa geração precisa entender o que é ser discípulo de Jesus. Não é fácil perdoar alguém que te machucou, não é fácil perdoar alguém que te feriu, mas é necessário, e Deus te capacita a perdoar. Deus te capacita a perdoar. Eu cheguei a pensar, depois de certas coisas que eu passei, eu nunca precisaria de perdoar alguém. Enganado eu estou. Minha esposa leu o testemunho de uma judia na época do Holocausto, que foi levada para o campo de concentração, e Deus abençoou ela a se converter, e ela conseguir perdoar aqueles judeus, aqueles alemães que mataram tantos judeus, mataram seus familiares, torturaram essa moça. Graças ao Senhor, por livramento de Deus, ela não foi morta numa câmara de gás ou assassinada pelos alemães. E ela depois, então já velha, idosa, achava que nunca precisaria de perdoar uma pessoa. E quando ela escreve o seu livro, o nome dela é difícil de pronunciar, Corrêa Tebum, nossa, assim, Corrêa Tebum, nome difícil você pronunciar o nome dela, mas é um testemunho muito forte. E ela vai dizer que precisou de perdoar amigos que tinham falhado com ela. Ela falou assim: e foi mais difícil perdoar meus amigos do que perdoar os nazistas que tinham me torturado nos campos de concentração. Ela já era uma mulher de 80 anos, já era uma pessoa que já tinha uma caminhada já com Jesus. Não é fácil, mas é necessário você arrancar esse ódio dentro de você, porque esse ódio vai te levar para o inferno, vai te levar eternamente para longe de Deus. Nosso coração é uma fossa de sujeira. Volta com o texto Marcos para mim, por favor. Os furtos, os homicídios, os adultérios, a começar da cobiça de um olhar impuro, da grama mais verde do vizinho, até a consumação de um ato sexual. Tudo começa no coração, e tudo começa no fantasiar da sua mente. Tal pessoa vai me proporcionar um prazer que o meu cônjuge não está me proporcionando, e você começa a racionalizar isso dentro de você. Isso brotou do seu coração. Não coloca a culpa nas circunstâncias, não, porque as circunstâncias muitas vezes provam o verdadeiro crente. O verdadeiro crente não está isento das circunstâncias de tentação. Mas lembra de José, lembra de Misael, Ananias e Azarias, ameaçados com fornalha de fogo, e eles foram jogados na fornalha de fogo. Circunstâncias provam o verdadeiro crente. José saiu pelado, mas honrado dentro dele,
porque não cedeu à tentação da mulher de Potifar, que a Bíblia não diz o nome dela, mas que eu gosto de chamar ela de Potifera. A mulher era do cão. Ela entrava no diabo e deixava o diabo endemoniado. De tanta sensualidade havia dentro daquela mulher. Tudo começa em você negociando a verdade de Deus dentro de você. A avareza, que é o desejo de ter sem limites, a ganância, e você disfarça isso como desejo de sucesso. Todo mundo tem sucesso na vida, né? Todo mundo tem direito a ter sucesso na vida. E você começa a negociar tempo com Deus, você começa a negociar suas prioridades com Deus, por causa da desculpa do seu sonho e do seu sucesso que você acha que deve ter. E você negocia Deus em troca do seu sucesso. Mas o que está movendo você é a avareza, é cobiça sem limite de bens materiais e de dinheiro. Seu Deus é mamão, me desculpe dizer, mas seu Deus é mamão. Jesus continua: a inveja, o engordo. Gente, inveja é um negócio tão banal, tão infantil, tão bobo. Você sabia que tem irmãos nossos que lutam contra a inveja? Porque sabem que são invejosos, mas não querem viver isso. Mas tem outros que praticam a inveja. Não consegue ver alguém estacionando um Corolla e se sentir feliz com ele. Não consegue, por exemplo, se alegrar com uma pessoa que teve uma conquista legítima, justa, abençoada por Deus. É invejoso, tem olho gordo. Inveja é algo que brota do fosso sujo do seu coração e que precisa ser tratado por Deus. Você sendo religioso, você pode estar vivendo e tomado de inveja, infeliz. Uma pessoa invejosa é infeliz. Uma pessoa invejosa nunca é satisfeita com aquilo que tem. Ele está sempre olhando para aquilo que o outro tem e queria ter aquilo que o outro tem. É o marido do outro, é a mulher do outro, é o carro do outro, é a casa do outro, é a roupa do outro, é o filho do outro. Tem gente que tem inveja de filho dos outros. Aquela pessoa que é invejosa não é alegre, não é satisfeita, não é contente naquilo que tem. Vai viver uma vida infeliz. Jesus continua dizendo, e nós vamos terminar: a inveja, a blasfêmia. Interessante, né, queridos irmãos, que Jesus está dizendo isso para ímpio, tá? Olha para mim, gente, Jesus está dizendo isso para ímpio. Jesus está dizendo isso para ímpio. Jesus está dizendo para gente crente, religioso. Ele chama os discípulos para ele e fala assim: cuidado, porque você pode deixar seu coração sem freios a tal ponto de você blasfemar de Deus, a começar de uma murmuraçãozinha, a questionar o propósito de Deus para você. Tudo brota do seu coração. E vamos dizer aqui entre nós, rasgando nosso coração, porque nós somos tudo igual. Se nós bobearmos, nós vamos blasfemar contra Deus mesmo. Se nós não pusermos um freio no nosso coração, se nós não clamarmos o poder do Espírito Santo sobre nós e dizer: Senhor, dobra essa natureza, quebra essa cerviz e dobra até o pó, nós vamos chegar ao ponto de blasfemar contra Deus, a começar de uma pequena murmuração, que a sua lavoura não deu tal rendimento, ou que você não conseguiu tal preço no seu café que você está vendendo, ou numa coisa que você queria para sua casa que você não conquistou, até você chegar para Deus e dizer o seguinte: Deus não sabe fazer nada, Deus errou na minha vida. Blasfêmia vem do coração, e um religioso está muito mais propenso a blasfemar contra Deus do que um descrente. O Senhor tem misericórdia de nós. A soberba e, por fim, a loucura. Soberba, você vê que vem um passo, né? Nós temos irmãos que já foram restaurados de prostituição, irmãos que já foram restaurados de adultério. Pulei aqui, né? Malícias, dolo, lascívia, inveja. São essas coisas que ninguém vê, que nós vamos sair muitas vezes nutrindo dentro de nós. Mas vai terminar lá com a loucura. E a loucura não é você ficar lelé da cuca. A loucura é que vem depois da blasfêmia.
sempre começa com uma blasfêmia e gera loucura. A loucura do ponto de vista bíblico é você viver a vida sem Deus. É você ser um ateu, no sentido de não querer Deus na sua vida para nada. Tudo isso brota do coração. Das coisas mais simples, como o olho gordo, até a loucura de pretender viver sem Deus na sua vida. Vou fazer 2 considerações, eu termino. Primeiro, olha aqui para mim, povo de Deus. Aprofundar em cada tópico desse, nós vamos delongar demais. Mas todos nós aqui estamos cientes do que o Senhor tem falado. Primeira coisa, religião por si só, práticas religiosas por si só, não tem efeito contra o seu coração, esse fosso que borbulha dentro de você. Não tem. Só a graça do Senhor, só o poder de Deus, só o sangue de Jesus, que é poderoso para desfazer e diluindo essa imundície, essa sujeira dentro de você e santificando a sua vida. Então é hora de clamar, colocar a boca no pó e falar: Senhor, vem aqui, vem tratar, mexe comigo, joga para fora. Em segundo lugar, como diz a popular autoajuda, nunca confie no seu coração. Seu coração é enganoso, seu coração é desesperadamente corrupto. Se você for guiado pelo seu coração, você vai chegar ao ponto que Jesus disse, de uma blasfêmia. Se Deus não tiver misericórdia de você, da loucura de viver sem Deus, de pretender viver sem Deus. Fica com a palavra, obedece a palavra, não vai no seu coração, não vai na sua ideia, não se apoie nos seus pensamentos, porque você vai chegar no fundo do poço e vai conhecer o que há dentro de você. Esses pecados que estão aí o tempo todo querendo abrir a jaula e sair, e você vai destruir sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Jesus quis que isso ficasse bem falado, Ele quis. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Vamos orar?